Estamos com vocês para mais um Câmara Ecologia. A gente sempre agradece a sua companhia. Lembrando que esta é uma produção do Conselho Municipal de Meio Ambiente em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores. As reuniões do Conselho acontecem sempre no plenarinho da Câmara, nas primeiras quintas-feiras de cada mês, por volta de 14 horas. Provoque o seu vereador se ele está acompanhando esses debates e se ele faz a contribuição para a pauta ambiental. E o programa de hoje traz uma reflexão que, quando nós falamos em ecologia e meio ambiente, a gente não está falando apenas da natureza biológica. O homem é um ser da natureza e muito influi positiva ou negativamente. E a gente hoje vai fazer uma misturinha bem bacana aqui para falar sobre cultura e ecologia e de pessoas. Para isso a gente trouxe o jornalista e fotógrafo, ou o fotógrafo e jornalista, Gerson Lopes, para conversar com a gente. Gerson, obrigado pela sua presença. Bem-vindo. E eu começo provocando você. Como é esse olhar de jornalista pela fotografia, contando a história de pessoas que saíram dos seus territórios por diversos motivos, por opção, às vezes forçados por conflitos religiosos, por questões climáticas, por questões políticas, e você observar aqui na sua casa esse pessoal chegando. Prazer, obrigado pelo convite, Preto. Olha, o jornalismo e a fotografia são duas maneiras de contar histórias, né? Pelo texto e pelas imagens. E eu, como gosto de ambos, tive a oportunidade de me aproximar dos senegaleses, da comunidade senegalesa, que começou a chegar aqui em Passo Fundo por volta de 2007, 2008. E eu, em 2011, eu voltei, retornei para o Jornal Nacional, e a partir disso eu passei a fazer algumas reportagens, porque eram as primeiras movimentações deles aqui na cidade, e isso começou a chamar atenção. E a gente queria entender da onde que vinham aquelas pessoas, o que elas buscavam em Passo Fundo, e né, qual era o motivo delas, o que os atraía até aqui, para Passo Fundo. Então a gente começou na redação a levantar esse tipo de questionamento e comecei a produzir reportagens para entender esse movimento deles. A reportagem, redação texto. E o registro Isso. fotográfico também. Junto com o texto, junto com as matérias que eu fazia a cobertura fotográfica. Eu mesmo a imagem diz muito também. Exatamente. Então eu mesmo produzia as imagens que eu usava no meu material jornalístico. A partir disso eu comecei a me interessar, eu fui conhecendo eles um pouco mais e passei a me interessar pela riqueza que aquele movimento representava, não só para eles, mas também para Passo Fundo, no sentido da migração, né, da diversidade de povos, outras etnias chegando, outra cultura. E então eu passei, junto com as matérias, a fotografar para o meu arquivo pessoal. Pegou o cotidiano deles. Hein? Passei a acompanhar, eu fiz amizade com alguns deles, e isso me possibilitou uma proximidade maior e uma credibilidade, porque a confiança principalmente, que não é algo fácil, né, de você estabelecer essa conexão. Se me permite uma observação assim, sem querer cortar o seu raciocínio, mas eu me lembro que uma época, Passo Fundo, houve um movimento quase que natural da comunidade local, quase que tentando criar uma resistência, né? Porque foi um movimento dos negros vindo ao nosso território de forma voluntariosa. Eles vieram buscar acolhimento, eles não foram forçados, eles não vieram na condição de escravos para cá, né? Não, de forma alguma. E aí, como é que você conseguiu observar, perceber isso? Eles perceberam essa resistência, porque vamos tirar emprego, eu me lembro que uma época tinha isso, né? O principal motivo da vinda deles para Passo Fundo é a questão eles vieram, muitos, da Argentina e por São Paulo, atraídos pela informação de que aqui, a delegacia da Polícia Federal de Passo Fundo, eles conseguiam um visto de permanência de uma maneira mais rápida do que outros locais. E isso acabou atraindo muitos senegaleses para cá, naquele período. Uhum. Juntamente com isso, eles tiveram a oportunidade, eles começaram a descobrir que havia vagas de emprego, principalmente nos frigoríficos, não só de Passo Fundo, mas da região, que tem muitos frigoríficos aqui na região. Então, esses dois fatores foram determinantes para a vinda e para a permanência deles naquele momento.
Houve. Foi um contingente grande? Começou a chegar, eu passei a acompanhá-los a partir de 2011, e eu lembro que chegavam grupos assim, praticamente toda semana, se deslocando para Passo Fundo. Havia filas lá na delegacia da Polícia Federal, filas grandes para conseguir a documentação. Houve, respondendo a tua pergunta, de alguma forma, uma certa resistência, no sentido de que eles estariam vindo para tirar o emprego representaria algum risco? Algum risco, alguma ameaça. Isso foi momentâneo ali, acabou sendo superado, e eles acabaram ficando em Passo Fundo por um determinado momento, né, um determinado período. Alguns se consolidaram, né? Alguns sim permanecem, fixaram. mas eles têm essa questão, né, porque as famílias deles permanecem no Senegal, e o que movimenta eles é o trabalho, a dinâmica deles é em função do trabalho. Eles trabalham aqui para mandar dinheiro para as famílias que ficam no Senegal. Esse é o objetivo principal deles. Só para tentar esclarecer, assim, você trabalhou muito com um grupo de senegaleses, porque não são apenas senegaleses os negros vindos aqui, né, que foram acolhidos pela cidade. Nesse período, os grupos maiores eram de senegaleses. Né? Nós temos E foi com esse grupo que você se relacionou mais? Sim, foi esse grupo. Eles tinham como base naquela época, Preto, a Pensão do Machado, ali nas proximidades da rodoviária, que era a sede praticamente deles. Inclusive, depois nós vamos mostrar algumas imagens daquele período. Então, era o período de... A produção vai estar providenciando isso para o pessoal ver. Eu não quero pular, porque o programa é muito rápido, né? Eu quero tentar tirar o máximo de vocês aí, de você. Eu queria que você compartilhasse com o espectador essa perspectiva. Esse trabalho que você fez, você montou uma amostra de fotografias, né? Que ela esteve recentemente no Bela Titá, ficou ali por algumas semanas, e ela vai percorrer a cidade. Eu quero alertar as pessoas, né? Escolas, e você cite aí nessa explicação o que você fez nesses recortes. O que você quis Então, com o passar do tempo, a partir de 2011, eu comecei a montar um acervo pessoal das imagens dos senegaleses em diversas situações. Na rua, comércio de rua, a questão religiosa, que é muito, muito forte entre eles. Né? A dança. A questão da música, a questão da gastronomia, porque eles fazem as festas anualmente, eles têm uma festa religiosa muito grande que concentra todos eles, não só daqui, toda a região eles vêm para Passo Fundo. Então eu acompanhei durante alguns anos essas manifestações todas na mesquita. Nós temos uma mesquita em Passo Fundo. Eu também acompanhei eles por um período ali, cheguei a fotografá-los ali na mesquita. Então eu fui montando esse acervo com o passar do tempo. E algumas fotos eu usei nas reportagens, outras eu publiquei nas minhas redes sociais, e as pessoas, né, perguntando, né, que aquele material que aquele material daria um trabalho um pouco maior. Eu fui reunindo esse material. Surgiu a oportunidade do Fulcultura, um projeto da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, 8ª edição do Fulcultura de 2024, e então eu escrevi o projeto. O projeto ele consta da exposição. Eu fiz a exposição, ela ficou durante 20 dias no Bela Titá, é o início do projeto. Agora, no mês de agosto, eu vou realizar oficinas nas escolas municipais de Passo Fundo. Essas oficinas eu vou levar o material fotográfico, vou contar um pouco da história, como é que eu conseguia captar essas imagens, a relação com eles. Vou levar também um senegalês junto para participar, contar um pouco da vida dele. O personagem da foto está ali. E o professor Tedesco, o professor João Carlos Tedesco também, que é um historiador. Ficou uma cadeira vazia aqui hoje, inclusive, né? Escreveu o livro sobre os senegaleses em Passo Fundo. Ele faz parte do projeto. Eu convidei ele para participar das oficinas, ele se dispôs com o maior prazer. Então assim, a segunda parte do projeto ele consiste nessas oficinas, e adiante eu pretendo, obviamente, levar as imagens para o maior número de pessoas possíveis. Essas imagens estão rodando já aqui no programa, né? Eu queria que você destacasse talvez 2 ou 3. Uma é do ambiente de moradia deles, e a outra que é uma linguagem, para mim, uma imagem que ela passa um texto enorme, que é um deles chegando na rodoviária com carga, a tampa do ônibus, da mala do ônibus levantada. Tem toda uma simbologia. Quem gosta de fotografia consegue pescar ali, vamos dizer assim. Exato. Eu produzi muitas imagens. São quantas mesmo?
Eu tenho, na exposição que eu levei para o Bela Città, foram 18 fotografias, mas obviamente que eu tenho um acervo muito maior, mas por questões de espaço, logística, a gente tem que delimitar. Orçamento, enfim. Enfim. Tem imagens, as imagens estão sendo mostradas para o telespectador. É de um período, algumas delas, 2 delas ali, do período que eles ficavam na pensão do Machado ali, que era o ponto de concentração, que eles se reuniam, e ali eles discutiam a questão de emprego, a questão de documentos, principalmente, reunir os documentos, quais eram os documentos necessários para fazer encaminhar o visto, a permanência, arrumar a moradia. Então, assim, ali tem histórias incríveis. Tem a dona da pensão, ela mora na frente da pensão. Tem um casal ali que chegou, ele chegou com a esposa estava grávida, ela retirou o casal, levou para a casa deles, abrigou na casa dela o casal. E eu tenho, inclusive, a foto da menina, no dia que a menina chegou, que a mãe chegou com a menina, né, recém-nascida do hospital, e assim, a recepção da dona da pensão, assim, ela servindo servindo um almoço para o Mamour. Mamour foi um dos líderes aqui, ele chegou a ser presidente da Associação Senegalesa, eles formaram uma associação aqui em Passo Fundo, e o Mamour foi um líder, assim, durante muito tempo deles aqui, durante a permanência deles aqui em Passo Fundo, e até, inclusive, eu tenho um registro dela servindo um bife, assim, colocando um bife para ele no prato, com alegria, uma satisfação. Então, esses momentos, assim, eu pude conviver com eles de uma forma muito espontânea. Eles no futebol, jogando futebol, eles tinham um time que disputava o campeonato municipal só de senegaleses. Eu tenho uma imagem. Alguns chegaram aí para os clubes, né? Alguns fizeram testes aqui, até no Passo Fundo eles chegaram fazendo testes assim, né? O sonho não é só brasileiro, né? Não, isso é mundial. Então eu tive esse convívio com eles durante esse período, e eu acabei frequentando diferentes ambientes que eles sempre me convidavam, porque como eles sabiam que eu estava fazendo esse trabalho, eles sempre me chamavam para eu acompanhá-los no futebol, nas festas religiosas, enfim, sempre que havia alguma situação, eles me chamavam. Nessa coletânea de informações que você procurou, nesse convívio com eles, o que você destacaria mais, assim, que você sentia a liberdade deles, essa identidade, estou em casa? Era no culto religioso, era na celebração musical, no jeito de vestir, no preparo da alimentação? Eu assim, mesmo longe de casa, né, um país tão distante, né, o Brasil do Senegal, eles assim, o compromisso deles em manter essa essência deles, tanto na questão religiosa como cultural, a raiz, sempre mantendo a raiz, a questão das vestimentas, das roupas. Isso tudo é algo sim que eles não abrem mão, né? Por mais que eles estejam inseridos na comunidade de Passo Fundo. Hoje eu conversei com agora durante a exposição, o Sheik, ele está há 13 anos, se eu não me engano, aqui em Passo Fundo, e ele disse, hoje eu posso dizer que eu estou em casa, pelos amigos que eu tenho, pela retaguarda que eu tenho, pelo apoio, eu posso dizer que eu estou em casa. Mas assim, eles têm assim, uma conexão muito forte com a família, mesmo distante, eles se comunicam quase que diariamente. É uma preocupação com a família, uma saudade muito grande. É um pedaço que fica, né? É um pedaço que fica. Então eles têm essa questão do trabalho justamente para poder ajudar os familiares que ficaram no Senegal. A gente está conversando com o Gerson Lopes, que é jornalista e fotógrafo, e a gente está abordando o tema a biodiversidade. Né? A diversidade aqui na questão colocada é o ser humano que de alguma maneira foi forçado a se deslocar do seu território, e Passo Fundo foi uma cidade que acolheu bem isso. Gerson, para a gente dar uma concluída nesse primeiro bloco aqui, o que você destacaria para quem vai acompanhar a tua exposição? O olhar do que você quis contar, ele nunca vai ser aquilo que eu fui olhar, né? Uhum. Mas qual é a tua expectativa como jornalista, como um amigo dos senegaleses, no caso, e como fotógrafo? A foto ela tem essa subjetividade, né? Isso que é bom, essa liberdade da pessoa olhar e interpretar do próprio, cada um faz uma do próprio olhar. Olha, são várias coisas no processo fotográfico ali, são várias coisas assim que eu acho que é importante.
Tem, por exemplo, assim, a questão da afetividade das mães com as crianças. Tem muitas imagens assim com as mães carregando as crianças, né, nas costas, que elas têm essa cultura de enrolar, né, e eu acho que ali fica muito evidente assim o cuidado, o carinho, o aconchego, sabe? A coisa da pele. Tem uma foto assim que a criança está encostada nas costas assim da mãe, sentindo, está com o olhinho fechado. Então essa afetividade, esse carinho que eles têm. Outra coisa muito cara, assim, a generosidade deles. Eles são extremamente generosos, dóceis. São pessoas dóceis assim que, se você conversa com eles, eles têm eles são muito tranquilos, muito bacana assim de lidar, de conversar. Se tu me permite nessa divagação que você está buscando aí, eu tô vendo, eu vou pedir aquele tempinho para quem está em casa se organizar um pouquinho e eu vou te dar um espaço maior no segundo tempo do nosso programa para a gente conversar um pouco mais sobre esses seres humanos que contribuíram e contribuem com a nossa comunidade. Já voltamos. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o Câmara Ecologia e o programa de hoje fala com Gerson Lopes, um fotógrafo e um senhor jornalista, né? E o tema de hoje é essa comunidade de senegaleses que se adaptou muito bem a Passo Fundo. Então a gente quer conversar sobre essa diversidade. E aí entra a cultura, entra a alimentação, entra a música, entra a religião, entra a política, né? E no quadro anterior você estava entrando numa ascensão aqui, né? Do que é que você experimentou nessa relação com eles. Eu queria que você continuasse a divagar em cima disso, assim, para nos encantar. Eu comentava sobre o envolvimento, né, que o fotógrafo acaba tendo, né, durante o trabalho. E eu falava da questão das mães, até porque as mulheres, durante esse período de 2011, 2012, era bem pequeno o número de mulheres que vinham. Me lembro, eram mais homens. Né? Que acompanhavam os maridos, né? E depois, de um tempo depois, elas começaram a chegar. Tanto que as fotos que eu tenho das mulheres, das mães, a maioria delas são as fotos mais recentes que eu tenho da exposição, foram feitas até 2024, inclusive numa festa de fim de Natal para as crianças, para os imigrantes. Foi feita uma festa que reuniram uma tarde de música e alimentos e presentes para eles. E eu acabei fazendo muitas fotos a partir dali, de 2024, porque agora o número de mulheres são mais mulheres, mães e os filhos. Isso, né, no caso. Isso. Porque aquele período, sim, eu lembro que a esposa do Mamur era uma das exceções, era uma das poucas mulheres que acompanhavam o marido naquela época, era a esposa do Mamur. Mas falando da questão do envolvimento ali das imagens, tem a questão religiosa que é muito, muito interessante de acompanhar, de fotografar. Tem uma imagem muito forte ali que a gente vê eles cantando, né? Eles transcendem. Procurando a entonação, né? Exato, eles é uma transcendência deles, porque a questão da música é muito forte no ritual, né? É uma comunhão, né? A música e a prática religiosa para eles. É uma comunhão, exato. E para o fotógrafo é um prato cheio, né? Você tá ainda mais com a tua sensibilidade, né? Que fotógrafo, teu trabalho. E aí você está ali acompanhando diante daquela cena tão distante e tão ali na frente, diante dos teus olhos, né? E
é uma alegria muito grande poder registrar tudo isso e fazer parte. Nesse sentido, assim, o que é que você mais percebeu? Porque nessa linguagem da fotografia a gente tem muita percepção, né? A gente absorve muito, seja uma paisagem, seja um animal, seja uma planta, seja uma construção. Nessa arquitetura da construção da imagem, qual foi, vamos dizer assim, quais foram as linguagens que você encontrou no registrar isso? A questão da saudade, Tem a questão, como você destacou a religião? tem a questão da saudade muito forte para eles, né? Que eles têm essa relação com a família que ficou no Senegal. Mas se eu for falar, se for abordar um pouco a questão mais técnica da fotografia, Por favor. dá para observar as pessoas que visitaram a exposição e quem for visitar daqui para frente. Muitas fotos elas estão no primeiro plano, elas são fotos quadro cheio, né? Eu acho que foi quase... Traduz aqui para o espectador essa compreensão do primeiro plano. São fotos, são imagens muito aproximadas, né? E eu fui percebendo isso. O sujeito da foto, o sujeito destacado destacado em primeiro plano de uma forma bem intencional, assim. Então, se as pessoas vão observar isso, né, quem olhar as fotos, que eu acho que 90% das que foram levadas, expostas, elas têm essa característica. Isso é uma coisa que eu fui fazendo quase que inconsciente eu acho que a intenção de captar a expressão deles nesses momentos que eu comentei anteriormente, da religião. Então, eu acho que... essa aproximação... eu acho que de maneira intuitiva, eu quis me conectar com eles e eu acabei puxando eles para o primeiro plano. Sabe? Eu acho que satisfação. É a leitura que eu faço da composição, do resultado da composição da fotografia. Depois eu observando, quando eu comecei a montar elas, comecei a montar nos quadros, colocar nos quadros as fotos, e coloquei em casa assim e botei todas elas. Porque a gente agora, é uma época que a gente olha muito fotografia no computador, né, na tela, é diferente e tal. E não vê todas elas juntas, assim, vê na sequência, mas num olhar só, assim. Aí eu olhei e nossa, estão todas no primeiro plano, assim, uma coisa. Eu acho que depois, eu acho que a minha intenção de trazer essa conexão com eles e realçar e mostrar, olha, os senegaleses estão aqui, é para ser visto, sabe? Colocar no primeiro plano para ser visto no quadro cheio da fotografia. Eu acho que isso é uma característica da exposição. Eu tive a oportunidade de ver a exposição do Bela, né? E aí na expressão do seu olhar tem uma vitrine que conta assim, essa emoção, toda essa verdade que você busca através da imagem. Gerson, eu queria que você desse uma rebuscada nessa questão do fulcultura, né? Que as pessoas às vezes reclamam que não tem, que não sabem. Foi muito difícil essa construção, foi um espaço, foi receptivo, porque eu não me lembro de ter tido esse patrocínio fulcultura para fotografia, ou eu estou enganado? O fulcultura é uma ferramenta valiosíssima que a Prefeitura Municipal disponibiliza anualmente para os artistas e de todas as áreas. De todas as áreas, né? Artista, enfim, teatro, música, todas as áreas. O edital ele é lançado, as pessoas têm, então ali dentro do edital são vários segmentos de cultura, vários segmentos de arte, que a pessoa se identifica, escreve o projeto, elabora o projeto, escreve. É um projeto muito tranquilo de se fazer. Bastante simples. Simples. Eu nunca tinha elaborado o projeto e foi a forma que eu encontrei de viabilizar a realização da exposição e do projeto, enfim, através do Fulcultura. Ele é anualmente, foi a oitava, eu fui contemplado na 8ª edição. Esse ano ele já encerrou as inscrições, o edital, se me parece, já fechou. É o maior prêmio é a 9ª edição, esse ano é o maior prêmio. Então, assim, um pacotão para várias iniciativas, vários segmentos da arte, da cultura. Então, as pessoas que têm ideias, que têm intenção de escrever um livro, que têm intenção de fazer uma exposição fotográfica, fazer um livro, fazer essa identidade com a criação. E muitas vezes a pessoa tem lá um projeto que está engavetado por falta de recurso mesmo para colocar principalmente falta de recurso. Ele é super tranquilo, contempla as mais diversas manifestações artísticas
Então as pessoas, é a oportunidade, anualmente, só ficar atento, ele é divulgado, amplamente divulgado na imprensa local. Secretaria de Cultura, né? Secretaria de Cultura, Dirige essa amplamente, secretaria. divulgado, jornais, televisão, enfim. E aí a pessoa faz a leitura ali, identifica e inscreve o projeto. É ótimo, tem sido fundamental aí para... E reforçando, esse trabalho ele vai estar itinerante Trabalho itinerante, nas escolas Preto. municipais. Exato, eu vou realizar essas oficinas agora no mês de agosto e eu pretendo, né, na sequência, realizar outras exposições, talvez ampliar, colocar mais fotografias. Despertar alguns Sebastiões que andam perdidos por aí, provavelmente, né? É, muito bacana, sim. Eu me reporto ao Sebastião Salgado, né, que nos deixou uma história aí, por favor. É muito bacana, assim, as pessoas e eles também se identificarem, né? Eu fiz uma foto do Sheik, esse senegalês, que é uma liderança também aqui em Passo Fundo. Ele se identificou em duas fotografias, em duas fotos que eu não lembrava, que ele está junto ali. Ele disse, não, aqui estou eu e tal. Ele está diferente, bastante diferente agora. E a alegria dele se encontrando, se vendo ali, um ator, se identificando, né? sabe? Fazendo parte do processo, né? De inserção numa cidade tão distante. Ser visto um sujeito que muitas vezes é invisível, né? Exato. Gerson, eu vou te pedir, não sei se é um sacrifício, né? E pode ser uma contribuição importante. Como é que você vê, você é um cara que a gente se conhece há bastante tempo, você acompanha a pauta ambiental, né? Na sua visão, que contribuição o teu trabalho com a fotografia dá para essa sensibilização, a internalização da preocupação da questão ecológica? Eu acho que a questão do homem, né, Preto? Predominantemente a questão do ser, a questão do homem, a questão do reconhecimento da pessoa, do indivíduo, com suas características, com sua formação, peculiaridade, diversidade. Eu acho que essa miscigenação, essa mescla, essa diversidade dessa comunidade chegando em Passo Fundo, eu acho que isso é natureza, tem tudo a ver com a diversidade, com a preservação, com o respeito, né? Tem toda a relação do homem, do indivíduo para o outro, assim como do homem para a natureza, nessa questão do cuidar, nessa questão do preservar, nessa questão do tu amparar. Eu acho que está tudo relacionado de alguma forma com a questão ambiental, né? Você que é um especialista e nesse sentido, porque eu conheço também teu trabalho na fotografia da paisagem, né? Você gosta muito do mar, né? Essa também é uma construção de sensibilização em que você chama o sujeito para aquela condição que às vezes ele vai ali, toma um banho de mar, uma temporada inteira ele não para ver um movimento da onda, da nuvem. Eu tenho algum trabalho, eu tenho um trabalho em andamento, na verdade, em relação à questão do mar. É uma predileção pelo homem, né? Eu acho que eu tenho um carinho, um respeito, assim, pelo indivíduo, de alguma forma, que me chama atenção. Os pescadores é uma outra comunidade que me atrai muito. E eu tenho intenção de, no futuro, ampliar esse trabalho. Quero muito fazer um trabalho voltado para os pescadores, para o mar, a questão da natureza. Mas é isso, é essa questão de você olhar e perceber que ali tem muita história para ser contada. Essas pessoas, elas têm uma vivência muito rica, né? As pessoas estão ali na beira do mar, que ela olha para o céu, ela sabe se vai chover, se não vai. Então, é todo um conhecimento que é passado de geração para geração. E a fotografia é uma maneira também de se aproximar dessas pessoas, e não só o resultado da fotografia em si, mas o convívio, as histórias, a oportunidade de se relacionar, que a fotografia possibilita você se aproximar dessas comunidades e extrair essa sabedoria, entender um problema. Entender o problema, e a fotografia acaba também sendo uma ferramenta de aproximação e de amizade, enfim, você amplia as relações, né, de uma forma muito, muito significativa. E a foto também é uma maneira de você denunciar, de você mostrar, né, porque eu acho que você indo, por exemplo, durante 10 anos a um mesmo balneário, você vê mudanças bastante significativas hoje, né? Chega lá no terreno, antes tinha duna, agora tem um prédio.
Num Sim. camping você tinha floresta, agora tem construção. O espaço você Esse frequenta muito registro. tempo o lugar, você acaba registrando a transformação do lugar, né? A transformação do ambiente, a transformação das pessoas, elas vão mudando, elas vão migrando, outras chegam, outras saem, envelhecem, né? Então você vai ali registrando todo o processo de transformação do ambiente, da natureza e do ser humano inserido, né, naquele ambiente. É muito legal, a fotografia, ela proporciona essa... Fica aí uma provocação para... A gente é do tempo da fotografia revelada, né? Que subia com um tubinho 2 de filme e tinha que economizar ao máximo. Chegava lá, não tinha... Né? Hoje uma máquina suporta aí um monte de... Mas é muito diferente a foto revelada. Como diz Nelson Coelho de Castro, uma música, né? A fotografia, esse agora recém-parido, a gente espera porque o senhor Cronos, né, nos cobra aí, e a gente vai encerrar a entrevista de hoje. E quer convidar você, Gerson, para voltar a contar para nós, de repente trazer os teus espectadores dos teus trabalhos para contar um pouco como é que a gente vê esse mundo, mas que conte essa face bonita que a gente viu no teu trabalho aí. Quero agradecer a sua presença e de modo muito especial a você, espectador. Voltamos nos nossos próximos programas. Muito obrigado pela companhia. Até mais.